Nessa semana nós lemos a Parashá Lech Lechá. A Parashá ela fala sobre Avraham Avinu, fala também sobre o sobrinho dele, o Lot. Infelizmente, o Lot e Avraham Avinu, eles não estavam na mesma sintonia. Eles acabaram se separando. Lot, ele foi para a cidade de Sodom, uma cidade de pessoas muito ruins, que a Torá depois vai falar bastante sobre essa cidade. Mas um detalhe interessante é que essa Parashá, ela fala sobre a primeira grande guerra mundial. Quer dizer, o que era mundial naquela época? A humanidade ainda está começando seus primeiros passos, mas a nossa Parashá fala da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, uma guerra mundial. Esses 4 reis, eles eram tão poderosos que eles conseguem vencer a luta contra os 5 reis. Entre esses 5 reis estava justamente o rei de Sodom, aquela cidade onde o Lot, o sobrinho de Abraham, ele tinha ido morar. O Lot, junto com outras pessoas de Sodom, ele foi sequestrado, todos os seus bens foram roubados e ele foi levado como cativo pelos 4 reis. Está escrito na nossa Parashá que uma pessoa conseguiu escapar e foi avisar para Avraham Avinu, Avraham, o seu sobrinho, ele foi sequestrado. Sim, a linguagem da Torá, que teve um palit, teve aqui alguém que escapou e conseguiu avisar para o Avraham Avinu. O que Avraham fez? Ele juntou um pequeno exército, aconteceu um grande milagre, um dos milagres que os nossos sábios descrevem, que Avraham Avinu ele pegava areia do chão e ele jogava areia, e essa areia virava flechas contra os inimigos, e assim ele conseguiu vencer a coligação dos 4 reis, que foi um grande milagre, e ele conseguiu salvar o Lot e também salvar os outros reis que tinham sido derrotados lá na guerra. O que chama muita atenção, quem é essa pessoa? Parece um tzadik, uma pessoa boa, que conseguiu escapar e foi fazer essa grande mitzvah de avisar Avraham Avinu que o Lot tinha sido sequestrado. O Rashi, comentarista da Torá, explica pra gente que foi o Og. Quem é Og? Og é um gigante, futuramente Melech Bashan. Ele é um odiador do povo judeu, o povo judeu vai ter muitos problemas com ele. Moshe Rabbeinu, futuramente, vai ter uma grande luta contra esse Og. O Og, ele que foi avisar Avraham Avinu sobre o sequestro de Lot. Então, aparentemente, ele fez um bom ato, ele fez uma mitzvah aqui, apesar de futuramente ele ter se transformado numa pessoa ruim. Aqui parece que ele fez um grande ato. Explica pra gente o Rashi, aqui não teve grande ato nenhum, ao contrário. Aqui tem um ato desprezível. Fala o Rashi pra gente que o Og, qual é a intenção dele quando ele foi avisar para Avraham Avinu? A gente sabe que a Sarai Imeino, a nossa primeira matriarca, era uma mulher extremamente bonita. E o Og, ele quer casar com a Sarai. Então o que ele fez? Ele pensou, eu vou avisar para o Avraham que o Lot foi sequestrado, eu sei que ele é uma pessoa tão boa que ele vai acabar querendo entrar na guerra para salvar o sobrinho dele, e vai ser uma missão suicida, ele vai morrer, não tem como ele vencer essa guerra, e era essa a ideia, que Avraham morresse para que Sará ficasse viúva e ele pudesse se casar com Sarai Imeino. Então o Og, ele teve uma ideia horrível. Aqui não foi mitzvah nenhuma, ele quis matar Avraham Avinu. Para isso que ele foi avisar Avraham Avinu do sequestro de Lot. A grande pergunta é, será que um ato desse, com uma intenção tão pequena, tão ruim, tão egoísta, será que vale alguma coisa isso? Olha que incrível que o Talmud fala pra gente. Futuramente, quando Moshe Rabbeinu foi lutar com Og, ele teve medo. A priori, a gente podia pensar que ele teve medo porque Og era um gigante. Mas Moshe Rabbeinu, aquele mesmo Moshe que viu a saída do Egito, que viu as pragas, que viu a abertura do mar, ele tem medo só porque é um gigante? Com certeza não é esse o motivo. Então o Talmud fala que ele tem medo do mérito que o Og tem
por aquela mitzvah de ter avisado Avraham Avinu. Então, olha que incrível, esse ato tão pequeno, tão egoísta, Moshe Rabbeinu está com medo do mérito dessa mitzvah. Isso mostra que a gente não entende o valor espiritual de uma única mitzvah. Fala o livro Tomer Dvorah, que toda vez que a gente faz uma mitzvah, essa mitzvah ela sobe nos mundos espirituais mais elevados e ela vai subindo e subindo e subindo até que ela fica diante do Criador do mundo. Esse é o nível de cada mitzvah que a gente faz, ela tem essa força de subir nos mundos espirituais mais elevados. Mesmo essa mitzvah tão pequena, tão egoísta, Moshe Rabbeinu teve medo, porque ele entende a força, o valor de uma mitzvah. Se uma mitzvah tão pequena, se uma mitzvah tão egoísta vale tanto, imagina a gente fazer as mitzvot com alegria, a gente cumprir a vontade de Deus com as intenções corretas, de uma maneira a querer ajudar os outros também. Quanto vale uma mitzvah? Olha só que história incrível que aconteceu na Cracóvia. Infelizmente, na época da Shoah, na época do Holocausto, vivia na Cracóvia uma família de Eudim, família Hiller. Essa família, o marido, a esposa, e tinha uma pequena criança, o pequeno Charne. Começou a perseguição nazista, muitos judeus começaram a ser deportados. Essa família, ela está muito preocupada, o que vai ser, e será que a criança vai conseguir sobreviver se eles forem tentar fazer uma fuga? E eles tiveram uma ideia, olha, melhor não levar o nosso filho, essa fuga vai ser muito difícil, vamos deixar com os nossos vizinhos, Yakovitch, era uma família de não-judeus, vizinhos dos Hiller, e deixaram a criança, falou, olha, a gente vai tentar escapar aqui da perseguição nazista, por favor, tomem conta do nosso filho, e se Deus nos livre, no final da guerra, a gente não voltar, é porque a gente não sobreviveu, a gente só tem um único pedido, aconteça o que acontecer, crie o nosso filho como um judeu, por favor. A gente tem família no Canadá, deixar o contato da família lá no Canadá, por favor, crie o nosso filho como um judeu. Então essa família pegou aquela mitzvah, aquele bom ato de cuidar daquela criança, e a senhora Yakovitch era uma pessoa muito boa, era uma pessoa muito religiosa, ela começou a se apegar muito àquele menino e, diferente do que a mãe tinha pedido, infelizmente terminou a guerra e aquela mãe nunca mais voltou para buscar o seu filho. Então, a senhora Yakovitch começou a levar o filho para rezar com ela na igreja. Quando o menino fez 10, 11 anos de idade, ela decidiu que ela vai batizar o filho dela. Aquele filho adotivo dela. Então, ela chegou lá na igreja, ela encontra com o padre, e ela fala, padre, eu quero batizar aqui o meu filho. E o padre vê uma criança tão grande que ainda não foi batizada, ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. E ele começa a fazer várias perguntas, começa a pressionar ela, até que a mulher confessa, olha padre, eu vou te falar a verdade, esse aqui não é meu filho, aqui era uma família de judeus que tiveram que escapar e me deixaram essa criança para eu cuidar, e olha, eu vou confessar, eles pediram para o menino ser criado como judeu, mas eu gosto muito dele como se fosse meu filho, eu não consegui cumprir a vontade dos pais. E esse padre ficou muito bravo, e ele falou, eu me recuso a fazer o batismo desse menino, você deveria ter vergonha. O último pedido desses pais que morreram de uma forma tão cruel, através nas mãos dos nazistas, e você não vai cumprir a última vontade deles, que vergonha, eu me recuso, eu não vou batizar esse menino. Então, senhora Yakovitch, depois de tomar essa bronca do padre, ela realmente ficou com a consciência muito pesada, ela entrou em contato com a família desse menino lá no Canadá, o menino foi mandado para a família, ele foi educado, Baruch Hashem, como um judeu que cumpria Torá e Mitzvot, ele acabou se fortalecendo no cumprimento de Torá e Mitzvot, e
Baruch Hashem, ele continuava em contato com a mãe adotiva, ele tinha muito carinho, tinha a karatatov, reconhecimento, por ela ter salvado a vida dele. Então, por muitos anos, eles trocaram correspondências. Quando ela já estava muito velhinha, que ela sentiu que ela estava para falecer, ela escreveu para esse rapaz e falou, olha, eu preciso te contar um segredo. Ela começou a contar todos os detalhes da história, e entre os detalhes da história que ela contou para o menino sobre o dia que ela quis batizar ele, ela contou o nome do padre lá na Polônia. Qual que era o nome do padre? Karol Wojtyła, que se tornou o Papa João Paulo II. Os nossos sábios, eles falam, olha, a gente não sabe os planos de Deus, mas por que ele mereceu ter tanto poder? Por que ele mereceu ter tanta honra, ser um grande líder das nações do mundo? Pode ser que aquele ato de misericórdia, dele ter se importado, olha os pedidos, o último pedido de uma mãe, e você não vai cumprir. Óbvio que ele também tem vontade de trazer mais um menino para o batizado, mas ele conseguiu passar por cima da vontade dele para cumprir o último desejo de uma mãe. Pode ser que por esse mérito ele recebeu toda aquela grandeza. Olha que incrível, quando a gente faz uma mitzvah, mas faz com intenção, eu quero ajudar os outros, eu quero fazer a vontade de Deus. Se uma mitzvah tão pequena do Og, Moshe Rabbeinu teve medo de lutar contra ele, imagina se a gente conseguir fazer as mitzvot da maneira correta e principalmente com alegria. Shabbat Shalom.